Olá pessoal, vamos estudar aqui o esquema básico da contabilidade de custos, sob o enfoque do custeio por absorção, custeio por absorção parcial, aquele que é aceito pela nossa legislação, pelas normas contábeis, os CPCs, aceito pela auditoria independente das demonstrações contábeis, bem como pelos princípios contábeis geralmente aceitos. Então vejamos. O objetivo desta aula é apresentar o esquema básico da contabilidade de custos no custeio por absorção, evidenciando as etapas necessárias para a apuração dos custos de produção. Com isso, nós perguntamos aqui, por que estudar o esquema básico da contabilidade de custos? Qual é a preocupação aqui? Qual é o objetivo? Sabemos que o nosso foco é apurar o custo de produção. Todavia, dentro de uma organização, você encontra gastos que ainda estão ativados e são considerados investimentos, como também existem gastos que estão sendo consumidos ou até mesmo perdidos. Então, existem aqueles gastos utilizados na produção e os gastos utilizados na administração. Então é fundamental a gente fazer essa separação entre o custo e a despesa. Tanto o custo quanto a despesa fazem parte dessa família chamada gastos. Mas os custos devem ser segregados das despesas. A gente precisa segregar os custos das despesas. Nós observamos que os custos são todos os gastos que impactam diretamente na capacidade de produção da empresa. E aqui nós temos a matéria-prima, a mão de obra direta ou indireta, a depreciação das máquinas, a energia elétrica, a água, entre outros insumos. Quando você pergunta, se eu cortar esse gasto na produção, vou sentir algum impacto no volume produzido? Se a resposta for sim, porque é custo. Do outro lado, na área administrativa, nós temos as despesas. As despesas são outros grupos de gasto que são importantes para o funcionamento da empresa, mas não têm um impacto direto na produção. As despesas são realizadas com o objetivo de obter uma receita. Então, temos aqui os salários da administração, os honorários da diretoria e o material do escritório, a comissão dos vendedores, propaganda e publicidade, entre outros gastos administrativo. Tem que ficar bem claro essa distinção entre custo e despesa. O cálculo do custeio por absorção é um dos mais simples de serem realizados, já que considera todos os custos de produção, mas devemos saber que não podemos alocar um gasto administrativo, despesa, na produção. É preciso fazer essa separação. Separar custos e despesas, antes de mais nada, é uma etapa necessária para a gente calcular o custo da produção. Então você precisa identificar todos os seus gastos e separá-los entre custos e despesas. Lembre-se que no custeio por absorção parcial, apenas os custos é que devem ser considerados como custo de produção. Por isso, ter muito claro o que é gasto, o que é custo e o que é despesa é essencial para apurarmos corretamente os custos de produção. E assim sendo, nós observamos que o esquema básico simples da contabilidade de custos, ele consiste em 6 fases, ou 6 etapas ou passos distintos. O primeiro passo é o que a gente vem discutindo já, separar os gastos entre custos e despesas. Repito, antes de mais nada, precisamos identificar todos os seus gastos e separá-los entre custos e despesas. Porque no custeio por absorção, o cálculo do custo da produção somente considera custos. As despesas vão para o resultado. Temos aí o segundo passo, que é a apropriação dos custos diretos aos produtos. O terceiro passo, que é a apropriação dos custos indiretos aos produtos. O quarto passo, que é a apuração dos custos da produção acabada.
O quinto passo, apuração dos custos da produção vendida. E o sexto passo é a apuração do resultado. Como é que fica isso? A primeira etapa, para a gente reforçar aqui, precisamos separar custos e despesas. Por quê? Porque os gastos consumidos na produção recebem o nome de custos. Os gastos consumidos na administração recebem o nome de despesas. E nós sabemos que apenas os custos é que vão integrar o custo do produto ou do serviço. A etapa seguinte é a apropriação dos custos diretos. É uma apropriação objetiva que não precisa de rateio. Por quê? Porque esses custos diretos são gastos de produção facilmente identificados no produto e que a mensuração é clara, é precisa. Na terceira etapa, nós temos aqui a apropriação dos custos indiretos, dos custos comuns. Temos aqui os custos indiretos e eles são comuns a A, a B, a C e a D. Mas para eu poder distribuir esses custos indiretos aos diversos produtos, a gente utiliza o critério de rateio, que é uma medida subjetiva e às vezes arbitrária. Então, a apropriação dos custos indiretos aos diversos produtos precisa de rateio. Então, temos os custos indiretos que podem ser alocados aos centros de custos ou departamentos, mas que para se chegar aos produtos depende do critério de rateio. Esta é a terceira etapa. Na quarta etapa, temos a apuração do custo da produção acabada. No quinto passo, a apuração dos custos dos produtos vendidos. E no sexto passo, ou sexta etapa, temos aqui a apuração do resultado. Aqui vemos um esquema básico, simples, da contabilidade de custos pelo custeio por absorção. Observam que aqui foram segregados os custos e as despesas, estão separados, e a gente observa que existem aqui três produtos sendo elaborados. Para a elaboração desses produtos, nós observamos que os custos diretos são atribuídos diretamente aos produtos, sem precisar de rateio. Mas os custos indiretos dependem de rateio para serem alocados a A, a B e a C. Depois que a gente rateia os custos indiretos aos produtos e aloca diretamente os custos indiretos a esses três produtos, eles, após acabados, vão para o estoque de produtos acabados. A gente apura os estoques. Depois da apuração desses estoques, esse produto naturalmente vai para a venda. Ao ser vendido, gera aí o custo da produção vendida. E as despesas não transitam pela produção. As despesas são alocadas diretamente no resultado. E aí aqui nós temos a apuração do resultado, que é uma confrontação entre as receitas, as despesas e os custos. Esse resultado pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser nulo, pouco improvável nulo. Com isso, temos aqui o esquema básico simples da contabilidade de custos pelo custeio por absorção. Aí vemos aqui um exemplo onde o total de gastos é de 1.085.000. Temos aqui os custos diretos, que correspondem a 485.000, os custos indiretos, 225.000, e as despesas, gastos administrativos, no valor de 315.000, totalizando gastos de 1.085.000. O critério de rateio para distribuir esses custos indiretos aos três produtos é a mão de obra direta. E os três produtos elaborados são quais? A, B e C. São os três produtos. E aí nós observamos o seguinte, que aqui estão os três produtos. Os custos indiretos de 225.000, eles são rateados, tendo como base de rateio a mão de obra direta. E aí o produto A recebeu 163.217,50, B 288.782,50 e o C 258.000, tanto de custos
indiretos quanto de custos diretos. Observe que 710 mil é o somatório de 225 mais 485. O interessante é que o custo do produto A, o custo do produto B e o custo do produto C já absorvem aqui tanto os custos diretos que foram rateados, quanto os custos diretos que foram alocados diretamente. Esses três custos aqui de 710 mil foram vendidos quanto? Foram vendidos 163.217,50. 163.217,50. E a receita, 350 mil. 350 mil. Então a gente confronta essa receita com essa despesa de 315 mil e esse CPV de 163.217,50, temos aqui um prejuízo de 128.217,50. Vejam, receita, a gente confronta com a despesa de 315 mil, com o CPV de 163.217,50, e aí alcançamos aqui um prejuízo de 128.217,50. É um esquema, um fluxo simples para verificar como é que acontece aquelas etapas. O que deve ficar claro para a gente aqui é que os custos indiretos são rateados e os custos diretos alocados diretamente. E aqui o custo de cada objeto de custo, já considerando o custo direto e o custo indireto. E aqui o CPV proporcionalmente à quantidade que foi vendida, tanto de A, quanto de B, quanto de C. Esquema básico simples da contabilidade de custos pelo custeio por absorção. E aqui vocês veem as referências utilizadas para estudarmos esse esquema básico da contabilidade de custos, que é de extrema importância para resolvermos diversas questões de contabilidade de custos. Com isso, encerramos aqui o tópico